tarde a todos. Hoje teremos a apresentação do Lucas Heppecker, que irá nos brindar com uma apresentação, uma palestra sobre o movimento Maker na educação e como os laboratórios de prototipação digital estão ganhando espaço nas instituições de ensino. Essa é uma apresentação do grupo ENCITED, do Ensino de Ciências e Tecnologia Educacional. Então, Lucas, agradeço também a presença de todos. Então, Lucas, você tem tempo para fazer a apresentação. Obrigado. Muito obrigado, professor. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui, primeira participação ativa aqui no grupo. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder começar. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre o movimento Maker na educação, como que laboratórios de fabricação digital estão ganhando espaços nas instituições de ensino. Falar um pouquinho sobre mim. Minha formação inicial é uma formação técnica. Eu sou formado como eletricista de manutenção e também como técnico de automação industrial. Tive contato com a parte de robótica já desde o ensino médio, participando de campeonatos tanto na parte educacional quanto mais para a parte industrial também, como competidor. Fui trabalhar na indústria, né? Me frustrei um pouco com o cenário da indústria. Eu acho que por vir de uma família de professores, já estava dentro do meu coração a educação, né? Então, dei um passinho para trás e voltei para o meu pensamento na época do ensino médio. Me formei em licenciatura, português e inglês. Concluo a pedagogia agora, se Deus quiser, no próximo mês. E na minha atuação profissional, como eu falei, atuei na indústria, né? Na parte de manutenção elétrica, toda a parte de montagem de quadros elétricos, manutenção de equipamentos. Posteriormente, fui trabalhar no setor de tecnologia, com linguística e inteligência artificial, isso já durante a licenciatura em letras. Então, por mais que licenciado em letras, eu foquei mais na parte de desenvolvimento, vamos falar assim, da parte dura da linguagem, né, para a parte de linguística. Trabalhei treinando modelos de inteligência artificial nessa parte de conversação, então treinamento de chatbots para empresas de varejo. Depois, paralelo a isso, na realidade, participei de campeonatos de robótica como juiz, então fui juiz de campeonatos como a First Lego League, juiz da Olimpíada Brasileira de Robótica, da WRO, Olimpíada Mundial de Robótica. Participei como mentor, como técnico de diversas equipes também, dentro do âmbito da robótica educacional. E desde 2018, eu estou como técnico responsável do FabLab Escola, SESI aqui de Bauru. Então, o SESI tem uma rede de Fab Labs dentro das suas instituições de ensino, e a unidade aqui de Bauru, em São Paulo, está sob a minha responsabilidade desde 2018. Então, esse é um pouquinho do meu background, de como eu cheguei até aqui no Fab Lab. Para começar, falando sobre movimento, né? Eu trouxe aqui duas definições do dicionário online. Então, quando a gente pensa em movimento, a gente tem aí a primeira definição: ação ou efeito de mover, de movimentar, mudar, de se dirigir de um lugar para o outro, né? E uma segunda definição, uma corrente ideológica que traz um âmbito específico, aí no caso um movimento surrealista, né? Ou no nosso caso, um movimento maker. Então, eu gosto de trazer essas duas definições, porque o movimento maker é algo muito novo, né? A gente vai ver um pouquinho da base histórica dele, mas aplicado mesmo à educação e tendo uma cultura consolidada, é algo recente. Então, é realmente um movimento. A gente está dentro dessa cultura o tempo todo se movimentando, o tempo todo criando, alterando o que já sabemos e nos dirigindo para um lugar de melhoria disso para alcançar um objetivo maior, pensando principalmente na parte da educação, né? Então, nós
carregamos uma corrente ideológica por conta dos princípios que esse movimento carrega, e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre essas ideologias já já. Então, como é que começa essa ideia do movimento maker, né? Lá na década de 50, nos Estados Unidos, a gente tem uma sequência de fatores, né? A gente tem lá em 29 a Grande Depressão, a quebra da Bolsa, seguido posteriormente da Segunda Guerra Mundial. Então, o país já estava com um déficit muito grande e ainda aplicou uma grana alta nessa engrenagem da guerra, né? E fez com que dentro do país a sociedade se modificasse um pouco. Então, o preço da mão de obra especializada teve um aumento muito grande e as pessoas se viram tendo que fazer as próprias reformas dentro de casa, as próprias alterações nos seus automóveis, o reaproveitamento de equipamentos. Então, fruto de tudo isso, cria-se ali um proto-movimento maker, e a sociedade capitalista americana não perdeu essa oportunidade, e vendo, né, esse cenário todo, os programas de televisão, a gente tem uma citação de Moura aqui, começam a ensinar a construir coisas, e as empresas adaptam também os seus materiais para comercializá-los em pequenas quantidades, já com manuais de instrução, dando origem a uma cadeia grande aí de venda de produtos para bricolagem, para artesanato, né? As garagens americanas, então, começam a descentralizar a sua função singular de guardar veículos, para se tornarem também galpões de criação equipados de ferramentas para os mais diversos trabalhos manuais. Então, quando a gente pensa no movimento maker, trazendo já dessa trajetória de foi algo carregando uma ideologia de uma sociedade que estava ali se adaptando a uma nova rotina, a gente tem essa sigla, o do it yourself, né, o DIY, faça você mesmo, traduzindo a grosso modo para o português, que é um incentivo a fazer as coisas com as próprias mãos. Então, faça você mesmo. A proposta é que pessoas comuns possam criar, possam consertar, possam modificar qualquer coisa com as próprias mãos, né? Então, a gente tem aqui a gênese de uma cultura maker. Então, lá atrás já estava começando, a partir desses programas de televisão, a partir desses itens sendo vendidos, a criar-se uma cultura que vai se desenrolar onde nós estamos hoje, né? E é muito interessante que hoje, se a gente pesquisar esse faça você mesmo, a gente vai ver que é uma cultura de compartilhamento de práticas e projetos. Então, faça você mesmo e eu vou estar te instruindo a fazer isso. Então, tenho vídeos, tenho tutoriais e isso começa desde lá de trás a funcionar desse jeito, né? E trazendo um pouco mais para frente aqui nos anos 70 com os computadores, né? A gente tem uma difusão desse compartilhamento, né? A gente tem um impulsionamento. Chris Anderson, ele escreveu o livro Maker, uma nova revolução industrial, então trazendo o título do próprio livro aqui, ele classifica isso, esse movimento, essa construção, como uma nova revolução industrial no sentido de que descentraliza das grandes indústrias a habilidade ou a possibilidade de criar coisas, de criar um produto. Então, na internet, eu compartilho projetos, eu tenho diretórios de arquivos em que eu posso acessar, o desenvolvimento de máquinas e plataformas de prototipagem de baixo custo também, como impressoras 3D, máquinas CNC, microcontroladores, favorecem a que pessoas possam realmente aplicar isso no seu dia a dia, então dentro das suas garagens, como a gente falou, criar coisas, né? Se a gente pensar, por exemplo, que uma das maiores, se não a maior empresa do setor de tecnologia, a Apple, começou dentro de uma garagem, né? A HP começou dentro de uma garagem em Palo Alto, então a gente tem várias empresas que hoje são grandes, né? São quase que monopólios aí, começaram a partir desse movimento. Então, essa questão da revolução que o Anderson traz não é também algo de derrubar o que nós temos, muito pelo contrário, é trabalhar, transformar em cima do que já se existe para alcançar um objetivo maior. E essa revolução também se dá através do acesso, né? Como eu disse, as máquinas e plataformas de prototipação de baixo custo se tornam disponíveis às pessoas. Então, o acesso a uma impressora 3D, a democratização do conhecimento e das tecnologias utilizadas para a construção desses equipamentos favorece essa revolução e esse movimento também. E não tem como a gente falar de movimento maker
sem falar dos makers, né? Essa comunidade, os fazedores, se a gente for traduzir para o português, né? Não tem como dissociar a cultura daqueles que a movimentam, né? Então, o crescimento e o desenvolvimento de uma comunidade consolida essa cultura maker. Então, a partir do momento que as pessoas começam a aplicar, a colocar muito em prática, a compartilhar, a desenvolver projetos em conjunto, a gente cria uma cultura, a gente cria uma comunidade, e criando essa comunidade, a gente também cria-se a necessidade de um espaço para compartilhamento desses projetos, né? Por um espaço onde tudo isso pode ser desenvolvido. Então, eu monto um projeto maker na minha casa, você monta na sua, mas a gente vai ficar sempre indo um na garagem do outro, mas e se vier um terceiro, um quarto, um quinto? Então, vamos criar um ambiente em que a gente possa juntos compartilhar. É a partir desse momento que surgem os maker spaces, ou espaços makers, né? Então, a reunião desses seguidores desse movimento possibilita a criação desses espaços como ambientes de compartilhamento. Então, dentro dos espaços makers, a gente vai ver também, a gente tem ferramentas, a gente tem tecnologias que auxiliam o compartilhamento de ideias, de projetos e vários outros fatores, né? A gente tem uma definição aqui pelo Dale Dolgart, que é uma pessoa muito influente dentro desse movimento, que ele classifica os espaços makers como oficinas / estúdios de arte / laboratório de computação. Ou seja, são ambientes multifacetados em que a gente pode aplicar ali diversos conhecimentos, diversas habilidades, a gente tem uma liberdade de criação, então eu não preciso ir a uma marcenaria para completar um pedaço do meu projeto. Eu estou criando, por exemplo, um totem de recepção para uma empresa. Eu vou fazer a parte de computação em um laboratório de computação, desenvolver o logo num laboratório de arte e montar a estrutura numa oficina. Eu não preciso mais segregar esse projeto em diferentes partes. Dentro desses ambientes, a gente tem a completude para colocar tudo isso em prática. Então, são ambientes que possibilitam essa liberdade criativa sem limitar a capacidade de criação das pessoas que ali frequentam. E trazendo agora para o nosso século XXI, a gente tem a Make Magazine, que Dale Dolgart foi o que eu citei anteriormente. A Make Magazine, lançada em 2005, é tida como a bíblia do movimento maker. Então, ela é uma revista que continua em publicação, com tiragens mensais aí, traduzida para várias linguagens, para várias línguas, né, ao redor do mundo. E aqui a gente tem a capa da primeira edição, e a gente já vê de cara aí, ó, mais de 180 projetos faça você mesmo. Então ela vem com essa pegada de auxiliar as pessoas com não só projetos manuais como antigamente, então eu vou reformar o meu quarto e fazer uma estante, colocar ali, eu vou melhorar a fachada da minha casa. Agora a gente traz também uma parte de tecnologia dentro desses projetos, e foi um grande marco porque foi daí que veio mesmo esse make, né? Porque antes a gente tinha o termo usado era home make, né? Então, que a gente pegar as revistas lá dos anos 50, 60, tinham ali um home make mais voltado para a parte da reforma da casa, um conteúdo mais voltado para uma manutenção residencial. E a Make Magazine traz essa questão da tecnologia inserida nesse contexto, né? E junto com a Make Magazine, a gente tem também a Make Fair, que é uma convenção, uma feira, em que os entusiastas do movimento maker se agrupam e compartilham projetos. Então, são feiras gigantescas, né? É como se fosse a Campus Party do movimento maker. Essas feiras acontecem ao redor de todo o mundo, consolidando, né, esse movimento, expandindo esse movimento, e as pessoas podem compartilhar aquilo que elas têm criado, aprender coisas novas com outros criadores. E aqui no Brasil nós já tivemos também, se não me engano, em 2018 teve a Make Fair aqui no Rio de Janeiro. Então, são feiras que rodam ao redor do mundo e exatamente com esse olhar descentralizado. Então, você entra em contato com eles, propõe locais, propõe uma agenda e esse evento acontece. Paralelo a essa Make Magazine,
e posteriormente, pensando assim no desenvolvimento desse movimento, a gente tem o Manifesto Maker, lançado por Mark Hatch. Mark Hatch também é uma figura bem conhecida dentro desse movimento, ele é cofundador de um dos primeiros e mais bem-sucedidos espaços makers, e ele lança o livro Manifesto do Movimento Maker, Regras para a Inovação do Mundo de Artesãos, Hackers e Reformadores, e dentro desse livro ele traz 9 princípios norteadores para o movimento maker, e também destaca algumas atividades e mentalidades que esses fazedores precisam ter para compreender esse movimento numa completude, tá? É interessante que, aqui a capa do livro, é interessante a gente pensar que ele mesmo propõe essa movimentação do maker, né? Então, isso aqui é uma proposta. Então, eu tenho aqui 9, depois se desdobrou em 10 pilares, mas isso aqui é adaptado para a realidade de cada pessoa. Como um projeto pode ser adaptado dentro de um espaço maker para as tecnologias ali presentes, isso também pode ser adaptado para dentro do maker quanto pessoa, tá? Então eu vou falar brevemente o que significam cada um desses 10 pilares. Então no primeiro momento a gente tem o faça, então nós devemos criar, nós devemos nos expressar, essa é a síntese, né, do movimento maker, do movimento de fazedor. Então, que façamos, né? Eu tive uma ideia, eu estou com um projeto, vamos colocar a mão na massa, vamos fazer isso acontecer. No segundo ponto, compartilhar. Ele fala que o sentido total de plenitude de um criador, de um inventor, só é alcançado quando ele compartilha a sua criação. Então, de que vale, dentro de um laboratório como esse, ou dentro de uma garagem, eu criar um dispositivo, um componente eletrônico, ou criar um projeto, sem que esse projeto cumpra posteriormente a sua função social aí, né? O que adianta eu criar ou descobrir algo muito importante para a humanidade e deixar isso guardado numa caixinha dentro do meu laboratório? Então, compartilhar é nesse sentido também, de trazer não só os projetos que você desenvolveu para auxiliar esse movimento, essa cultura a crescer, a se expandir, mas também compartilhar o seu conhecimento e auxiliar outras pessoas. Presenteie, terceiro ponto, é um ponto que eu acho muito interessante e traz um conceito muito bonito. Ele diz que o ato de fazer, então quando a gente faz alguma coisa, coloca um pequeno pedaço de nós dentro daquilo. E quando a gente presenteia alguém com algo que nós criamos, nós estamos entregando para aquela pessoa um pedaço de nós. Então, é muito mais fácil nós irmos numa loja, comprarmos ali alguma coisa e entregar. Mas quando a gente faz, a gente coloca o nosso tempo, a gente coloca as nossas características, a gente coloca as nossas vontades naquele objeto e presentear com isso é entregar um pouquinho de quem nós somos para essa pessoa, a quem está recebendo o presente. Aprenda. Então, assumir, né, que nós somos ignorantes e que o tempo todo estamos aprendendo. Dentro do movimento maker é muito interessante isso, porque eu posso ser muito bom, por exemplo, numa área de tecnologia, de computação, de programação, mas quando eu precisar montar a estrutura física de um robô, eu vou precisar aprender com alguém da parte de mecânica, com alguém da parte de design. Então, a partir do momento que a gente cria alguma coisa, que a gente começa a desenvolver um projeto, isso abre ramificações infinitas de possibilidades de aprendizagem para a gente. Então, pensando na programação em si, eu vou aprender a programar um microcontrolador, um Arduino. Eu posso, só de pensar no microcontrolador, eu posso estudar a eletrônica dele, dentro da eletrônica, como é que a física atua ali dentro daqueles componentes. Voltando um pouco na programação, como é que a programação é alocada dentro da memória daquele microcontrolador, como é que essa programação foi desenvolvida, quem foi a pessoa que criou e teve a ideia de colocar linguagens de código compiladas a ponto de cumprir funções booleanas, né? Então a gente vai, ó, só pensando num controlador, a gente tem uma árvore de conhecimento aí a ser explorado. Então aprenda nesse sentido, nunca limite o que você está criando no conhecimento que você já tem, mas muito pelo contrário, aproveite essa oportunidade para aprender ainda mais. O quinto ponto, equipe-se e equipar-se de ferramentas, equipar-se de equipamentos mesmo físicos
mas equipe-se das ferramentas corretas. Então, eu não vou abrir atarrachar um parafuso com uma faca. Eu vou utilizar uma chave de fenda, né? Eu não vou bater um prego com um alicate universal. Eu vou utilizar um martelo. Então, a ideia é essa: a gente se equipar das ferramentas corretas, estar sempre buscando uma melhoria, uma evolução dentro do nosso ambiente, para poder suprir necessidades de projetos futuros, para que a gente possa ter sempre à mão ferramentas que nos auxiliem a desenvolver projetos novos. O sexto ponto, que eu gosto muito de trazer quando a gente está trabalhando com as crianças aqui dentro do ambiente, mas eu acho que é mais importante ainda trazer isso para a nossa realidade quanto pessoas adultas, né, quanto gente grande, vamos colocar assim, que às vezes a gente esquece desse ponto que é tão importante, né? A gente está fazendo, a gente está compartilhando, a gente está aprendendo, a gente está se divertindo. Se a gente não tiver alegria naquilo que a gente está fazendo também, acredito que se torna muito laborioso e o processo não acontece de forma completa, né? Então tenha sempre um bom humor diante do que você está fazendo. Divirta-se com o seu projeto, né? Encontre ali algo que te dê alegria, que faça com que aquilo se torne talvez o seu hobby, a sua vontade de trabalhar em cima daquilo seja tão grande que você se sinta feliz desenvolvendo esse projeto. Participe, o sétimo ponto, então participe, junte-se ao movimento, compartilhe os seus projetos. Eu desenvolvi algo, como eu falei lá em cima no compartilhando, eu acho que eu falei errado, né? O oitavo ponto é apoie, perdão, gente. Apoie de que maneira? Poxa, citando o exemplo do controlador, eu não conheço nada de eletrônica e eu não conheço nada de programação, nada de física para te apoiar nesse projeto, mas eu sou muito bom na redação de um documento. Então, apoie o seu colega ali a desenvolver, ou aquele grupo a desenvolver uma documentação. Ah, Lucas, eu também não tenho capacidade disso, mas eu tenho uma empresa que pode auxiliar com os insumos. Então, apoie da maneira que lhe é possível. Sempre esteja ali apoiando outros makers, apoiando outros projetos para impulsionar esse movimento, né? Mude também. Mude no sentido de que dentro desse movimento você sempre será transformado, né? A gente tem aquela frase de Heráclito que ninguém entra no mesmo rio duas vezes, né? Porque o rio já será outro, as águas terão passado e a pessoa também já será outra. Então, a ideia do movimento é exatamente esse. Quando você começa a aprender, você se desenvolve e vai se tornando uma pessoa diferente, aprende a utilizar ferramentas diferentes e cria uma visão mais ampla de como aplicar todos os conhecimentos que você tem no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, você começa a olhar para coisas de forma diferente. Então, você aceitar essa mudança também e entender que isso é um processo que ocorre naturalmente. Então, eu vou jogar, queimou essa luminária que eu vou jogar fora. Mas o que eu posso utilizar dentro desses projetos? Lá tem um sistema de mola que se eu tirar e guardar ali, pode ser que me auxilie num projeto futuro. A gente está falando de criar acumuladores, não, tá, gente? Mas a gente está falando de proporcionar uma mudança de olhar para aquilo que já existe e para aquilo que nós somos também frente ao mundo que nós estamos, né? Numa comunidade, numa sociedade de consumo como essa, se a gente não mudar também o nosso modo de pensar, a gente não vai durar muito tempo, né? E o décimo ponto, que foi adicionado posteriormente pela própria comunidade, é o permita-se errar. Então, permita que aconteça um erro durante o seu processo de desenvolvimento de um projeto. Permita que você erre durante tudo isso, né, durante o seu aprendizado. Você não pode olhar o erro como uma ruptura que te afasta do fazer. Muito pelo contrário, o erro te aproxima do fazer, porque agora você sabe, tem mais propriedade em cima daquilo que você está fazendo. O erro não te afasta da sua criação, muito pelo contrário, ele te aproxima da sua criação. Então, esses são uns pilares aí que eu acho muito legal e muito importante a gente trabalhar, porque realmente sintetiza o movimento e a cultura maker. Pensando agora nesses espaços maker, esses maker spaces, dentro do contexto educacional, com licença, gente. Como é que nós chegamos onde nós estamos hoje, né? A gente pode dizer que o grande precursor desses laboratórios de prototipação digital, nesses laboratórios maker, é o professor Neil Gersensfeld. Ele é professor do Centro de Bits e Átomos, lá do MIT, e ele criou uma disciplina
em 2001, se não me engano, que tinha o nome Como Criar Quase Qualquer Coisa, como fazer quase qualquer coisa, né? Então, os alunos tinham liberdade nessa disciplina para desenvolver projetos e utilizar a estrutura dentro desse centro de bits e átomos. Então, eles tinham a liberdade de, dentro dessa disciplina, eu quero criar uma poltrona, eu quero criar um software, eu quero criar, não sei, qualquer coisa. E você poderia mesmo ter essa liberdade, e a ideia é que as pessoas tivessem influência com aquele ambiente, com aquele maquinário, né? E isso teve um grande impacto ali dentro do instituto e até dentro de outras universidades, né, outras instituições de ensino, e isso se propagou, né? Então, se a gente pensa, regredindo um pouquinho, se a gente pensa no próprio centro de bits e átomos, é muito interessante porque é exatamente isso. A gente pega algo que não é físico, né, que não é tangível, um bit, e transforma isso em algo físico, em algo tangível, um átomo. Então, eu modelo uma caneca num software de modelagem 3D, e através de uma impressora eu consigo transformar esse bit em um átomo. Essa é a ideia desses laboratórios de fabricação, né, desses Fabrication Laboratory. Então, esses laboratórios de fabricação digital carregam essa ideia de tirar do campo das ideias, de tirar esses projetos das nossas ideias e trazer isso para o papel, para o físico, para algo realmente tangível. E esses ambientes, esses laboratórios de fabricação se expandiram ao ponto do Centro de Bits e Átomos criarem a Fab Lab Foundation, que é uma organização que faz a regulamentação desses laboratórios, né? Então, esse sucesso foi tão grande que eles precisaram meio que regulamentar algumas coisas. Então, a Fab Foundation, ela disponibiliza ou dá uma chancela, né, para espaços makers, desde que eles cumpram algumas normas, alguns alvarás. Então, a gente pode pensar que todo Fab Lab é um espaço maker, mas nem todo espaço maker é um Fab Lab, porque essa marca Fab Lab é uma chancela dada por uma organização. E para você ser um Fab Lab, você tem que carregar esses valores, essas missões que essa organização propõe, né, de ser um ambiente aberto, ser um ambiente. A gente vai trabalhar, vai discutir sobre isso mais para frente também, mas essa ideia de que de fornecer acesso às ferramentas, de democratizar o conhecimento, o acesso à educação dentro desses ambientes de ensino e de aprendizagem. Então, a FAB Foundation regulamenta e hoje a gente tem, a gente pode falar aí na casa de centenas, talvez até milhares de laboratórios ativos no mundo, né? Após a pandemia a gente deu uma queda, mas é uma rede de laboratórios em que a gente compartilha, a gente está sempre se atualizando, trocando informações. Tem um mapa muito legal, depois eu posso até encaminhar o link para vocês, dos laboratórios ativos no mundo. Então a gente consegue fazer uma expansão do Atlas e ver ali quais são os pontos de aglomerados de Fab Labs. É muito legal. Vamos lá, qual que é a diferença, então, como a gente estava conversando, a diferença de um Fab Lab com um Espaço Maker? Essas fotos que estão aqui no slide são fotos aqui do laboratório em que eu estou agora, então a gente tem essa estrutura aqui em Bauru, né? Então, bancadas de ferramenta, braços robóticos educacionais, computadores, máquinas, aqui uma máquina de corte a laser, impressoras 3D, a gente vai falar sobre esses equipamentos mais para frente, mas pensando na diferença entre Fab Lab e Espaço Maker. Um Espaço Maker é um local colaborativo, como a gente já viu, né? Um local colaborativo provido de máquinas de prototipagem digital, como impressoras 3D, cortadoras a laser, máquinas CNC, ferramentas manuais, tudo isso que a gente está vendo aqui nessas imagens. E o objetivo desses espaços é garantir que as pessoas tenham acesso a essas máquinas, a essas ferramentas, né? Para que elas possam explorar, criar, aprender. Então, existem espaços maker que são abertos ao público. Então, eu tenho um espaço maker e vou disponibilizar o acesso ao público. Mas existem alguns outros que não são. Então, eu abri um espaço maker, eu posso cobrar a utilização das máquinas, por exemplo, faço um aluguel de máquinas, tal como uma lan house antigamente, você ia lá e alugava uma hora de computador, eu posso alugar uma hora máquina de uma impressora 3D, por exemplo.
existem outros espaços maker que são dentro de instituições de ensino. Então, eu tenho um espaço maker dentro de uma escola particular, só um exemplo, está aqui dentro da escola de Bauru. E somente os alunos e funcionários dessa instituição de ensino podem fazer o uso desse espaço maker. Ou eu tenho um espaço maker dentro de uma montadora de automóveis, onde a gente faz testes em prototipagem de peças e tudo mais, e ele é aberto somente para a equipe de desenvolvimento ali da parte de engenharia dessa empresa. Então, um espaço maker, não obrigatoriamente, ele tem que ser aberto ao público, e nem obrigatoriamente ele precisa compartilhar os projetos que são desenvolvidos dentro dele. Agora, quando a gente fala de Fab Lab, a gente está falando de espaços makers, que por terem essa chancela da Fab Foundation, por seguirem esse alvará de funcionamento, a gente precisa cumprir esses requisitos da organização. Então, os Fab Labs precisam ser espaços abertos ao público geral. Então, aqui em Bauru, no Fab Lab Escola do SESI, a gente está dentro de uma instituição de ensino. Mas existe um dia da semana, que é o Open Day, em que ele é aberto para toda a comunidade externa. Então as pessoas podem vir aqui, utilizar as máquinas livremente, utilizar o ambiente. Então, para a gente carregar essa marca do Fab Lab, a gente tem que ser um ambiente aberto ao público, exatamente para que esse acesso e democratização de tecnologias ocorra de maneira real e verdadeira, tá? Participar também, o outro ponto, é participar da rede mundial de laboratórios, então a gente tem que estar ativamente ali, sempre compartilhando e auxiliando na movimentação dessa rede, então laboratórios espalhados pelo mundo inteiro, compartilhando projetos, pensando num objetivo em comum. Um exemplo, durante a pandemia do coronavírus, eu acho que, se não me engano, foi em 2020, lá para o meio de 2020, aqui no laboratório nós fabricamos mais de 500 unidades daquele Face Shield. Então, imprimimos as hastes, cortamos o acetato, fizemos toda a montagem desses equipamentos para serem distribuídos aqui dentro da nossa comunidade. E esse foi um projeto desenvolvido em Fab Labs externos, então a gente consegue fazer esse compartilhamento. Até por esse motivo que a gente cai nesse próximo ponto que eu vou falar aqui. Dentro dos Fab Labs, a gente precisa ter uma estrutura padrão de maquinários. Então eu preciso ter pelo menos uma impressora 3D, uma cortadora laser, uma sequência de máquinas aí padronizadas, mas não padronizadas no modelo e no estilo, mas na existência desses equipamentos, para que os projetos possam ser replicados em outros laboratórios. Então, para que algo que foi criado lá na Coreia do Sul, por exemplo, possa ser trazido aqui para o Fab Lab de Bauru, compartilhado com a rede e ser aplicado dentro do nosso laboratório e trazer esse conhecimento, essas habilidades desenvolvidas e documentadas lá na Coreia do Sul, aqui para Bauru e trabalhar isso com os nossos estudantes, por exemplo. Então, essa padronização básica estrutural possibilita que a gente trabalhe como rede de uma maneira mais efetiva também. E outra coisa é a disponibilização dos projetos desenvolvidos dentro do Fab Lab. Então, diferente de um espaço maker privado, em que uma empresa pode desenvolver um protótipo e, a partir dali, fazer o processo de patente e criar aquilo como algo desenvolvido dentro da própria empresa, dentro de um Fab Lab não. Então, se você criar algo dentro do Fab Lab, você precisa ter a consciência de que esse produto será compartilhado. Então, esse é um dos requisitos também. O que é criado dentro de um Fab Lab é com o objetivo de impulsionar a humanidade, vamos colocar assim, impulsionar o movimento maker. Então, ninguém é dono de um projeto, muito pelo contrário, os projetos são compartilhados e é exatamente aí que está uma grande potência desses laboratórios, né? Tendo projetos compartilhados, a gente não se prende às capacidades e conhecimentos de um único local. Então, nós temos Fab Labs que são muito avançados na questão de impressão 3D, outros na parte de eletrônica. Então, possibilitar que esses projetos sejam compartilhados de maneira open source, permite que as capacidades e habilidades de cada ambiente potencializem o desenvolvimento desses projetos. Aqui, os recursos disponíveis, trazendo para uma realidade do Fab Lab Escola aqui de Bauru, mas já um pouco daquela estrutura básica que eu comentei anteriormente. Então, a gente tem, num primeiro momento, e eu gosto de colocar sempre aqui no topo dessa lista, porque eu vejo que é o mais importante, é o acesso e a educação. Então, de nada vale nós termos um ambiente como esse, um ambiente
com muita potencialidade, com muita capacidade, com muita abertura para um aprendizado, se ele estiver fechado e inutilizável, né? Então, o acesso à educação, o acesso a essas plataformas e a educação para a utilização dessas plataformas de prototipação fazem com que esses ambientes tenham vida e cumpram com a sua função. Então, a gente tem, como eu disse, acesso, a gente tem impressoras 3D, aqui nós temos 4 impressoras 3D de portes diferentes para diferentes tipos de projeto, diferentes tipos de materiais. Cortadora laser, que é uma máquina que potencializa o feixe de um laser ao ponto de ele cortar um material. Então a gente fala que é como se fosse um incêndio controlável ali dentro. Então o laser está cortando uma chapa de acrílico, está cortando uma chapa de madeira, de MDF, um tecido, um papel, fazendo uma gravação em algum material. Então, as máquinas de corte a laser, fresas CNC ou estações CNC de bancada. Então, para fazer a usinagem de blocos de alumínio, de blocos de plástico, de madeira também, dependendo de cada projeto, a gente precisa de utilizar máquinas e materiais diferentes, né? Então, a gente tem também fresa CNC. Cortadora de vinil, que é a famosa plotter de recorte, ou cortadora de adesivos. Então, para fazer estampas de camiseta, adesivos para paredes, para vidros, para identificação de projetos. Computadores, isso é muito importante, computadores com acesso a softwares abertos. Então, o FabLab prioriza a utilização de softwares abertos. Então, eu vou utilizar um software de vetorização aberto, como o Inkscape, por exemplo, ao invés de utilizar um Adobe Illustrator. Por qual motivo? Por ser democrático. Então, a pessoa não precisa craquear aquele programa, nem pagar uma licença, que a gente sabe que hoje a licença da Adobe, por exemplo, está mais de 100 reais, quase 200, se não mais que 200 reais. Então, trazer plataformas abertas de modelagem de 3D, de software de vetorização, para que as pessoas aprendam dentro desses laboratórios e possam replicar também nas suas casas, né? E isso é muito importante. Como a gente falou antes, né? Ninguém é dono dos projetos, os softwares livres também impulsionam essa comunidade. Laboratórios de eletrônica, a gente tem uma estação aqui dentro do nosso laboratório e dentro de outros laboratórios também, com estação de solda, osciloscópio, fonte de bancada, diversos equipamentos eletrônicos, componentes eletrônicos, sensores, microcontroladores, resistores, enfim, componentes ali para que a gente possa montar um circuito elétrico e eletrônico e fazer os testes, né, necessários também dessas criações. Materiais diversos para desenvolvimento de projetos, ferramentas manuais, ferramentas eletromecânicas, então a gente tem furadeira, soprador térmico, microretífica, máquina de costura, por incrível que pareça, existem muitos projetos vinculados e como a máquina de costura auxilia também em muitos pontos, né? Então, isso é o que a gente tem como base em todos os Fab Labs da rede Fab Lab Escola, mas também da rede de Fab Labs no geral. Pode ser que existam Fab Labs que tenham uma variedade muito maior de impressoras, cortadoras a laser de grandíssimo porte, um laboratório de eletrônica talvez menor, outros com um laboratório maior. Então, a potencialidade de cada laboratório é o que torna, como eu já disse, essa rede multidisciplinar, vamos colocar assim dessa forma, né? De uma maneira que a gente consiga caminhar em conjunto para um bem comum. Eu gosto de tratar essa rede, quando eu vou trazer uma analogia que eu faço com os alunos aqui dentro do laboratório, com aquela fotografia que foi tirada, se não me engano, foi em 2018, do buraco negro, né? Que os cientistas disseram que para a gente conseguir uma fotografia daquela, a gente precisaria de um telescópio do tamanho do nosso planeta Terra, né? E a gente não consegue, hoje não temos a tecnologia para criar algo dessa magnitude. Então, pegamos telescópios de diferentes pontos do globo e apontamos para um mesmo local, e nesse momento a gente conseguiu fazer essa fotografia. A mesma coisa é o Fab Lab. A gente pega cabeças pensantes e ambientes que disponibilizam esses acessos e essas tecnologias em diferentes pontos do mundo, e juntos nós somos uma grande rede que trabalha em prol de um bem comum. Trazendo isso para a educação, né? A gente trouxe isso dentro de instituições de ensino, mas vindo mais para o micro, a educação maker em si,
ela vem de uma longa tradição pedagógica do aprender fazendo, né? A gente não tem como colocar esses laboratórios sem pensar na mão na massa, né? Então, é o Espaço Maker como aplicação desse movimento no âmbito educacional. E esses ambientes possibilitam a criação de caminhos para uma aprendizagem mais significativa. Então, é um ambiente que possibilita a aplicação de metodologias ativas. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas posso garantir que quase todas, se não todas que vocês pensarem e propuserem, a gente consegue aplicar dentro desse ambiente, porque o foco está realmente no estudante ali, no protagonismo do aluno, no desenvolvimento dessas atividades, né? Então, além de trazer essa aprendizagem significativa, ele possibilita um ensino significativo de disciplinas de ciência, engenharia, tecnologia, artes, matemática. O STEAM, no geral, é um braço muito forte, né, dessa educação maker, além da interdisciplinaridade, né? Quando a gente fala de STEAM, a gente pensa em interdisciplinaridade, mas a gente pode trazer isso no sentido mais amplo de projetos dentro das escolas. Aqui as professoras às vezes falam, poxa, mas língua portuguesa, como é que eu vou aplicar isso dentro de um laboratório maker? E a gente consegue fazer com que as poesias concretas que os alunos fazem ali no caderno deles sejam trazidas para um concretismo físico daqueles textos. Então é algo muito legal que dá para ser trabalhado e aplicar muita interdisciplinaridade disso. O desenvolvimento de soft skills também é muito importante. Então os alunos aqui eles criam um pensamento crítico, a criatividade, a empatia, colaboração, liderança, trabalho em equipe, autonomia, tudo isso a educação maker traz para dentro do ambiente escolar, né? E é muito legal também pensar nessa educação maker e nesses ambientes com intencionalidade, né? Às vezes a gente olha e um ambiente, um espaço maker ou um Fab Lab, ele pode ser tanto um laboratório de informática, quanto um laboratório de mídias e tecnologias, quanto um laboratório de física, quanto um laboratório de química. Então, ele é multifacetado e às vezes um professor se depara com isso e foca em apenas uma dessas habilidades e desses componentes e se esquece de trazer uma intencionalidade para o uso do ambiente num todo, né? Então, olhar esses ambientes também com uma visão de aplicação numa completude de utilização, senão ele vai se tornar apenas mais um laboratório de informática em que os alunos vão lá, não menosprezando, claro, os laboratórios de informática, mas se a gente tem toda essa estrutura, vamos utilizar de maneira efetiva dentro da educação. E isso é muito importante se a gente pensa na educação para o século XXI, né? A gente traz vivências e habilidades que os alunos e os estudantes terão daqui para frente e não tem como a gente fugir, né? Colocar isso, a educação maker, dentro de instituições, principalmente de ensino básico, eu vejo que é preparar os nossos estudantes para o mercado de trabalho ou para um mercado, para uma humanidade, vamos colocar assim, para uma sociedade avançada em ciências, em tecnologia, e proporcionar um pensamento crítico quanto à utilização dessas máquinas e dessas ferramentas também num contexto social, né? Então a gente tira essa reflexão só de dentro da sala de aula, em ambientes como esse, ela se torna muito mais palpável. E é legal também a gente pensar que hoje alguns alunos, pelo menos o que eu tenho de vivência aqui, é que, poxa, para que eu vou aprender isso, né? Às vezes a gente não pode colocar um conteúdo ou algo que eles não gostem, que, poxa, mas por que eu vou usar isso na minha vida, né? Esse utilitarismo. E a gente trazer eles para cá é mostrar que você não vai usar especificamente e somente naquele propósito que o professor está te explicando, mas que a ciência, a tecnologia, as ciências em geral permeiam todas as etapas da nossa vida, né? E tudo que nós fazemos envolve a ciência, o pensamento crítico, o raciocínio, né? Então, a educação maker possibilita isso também para nós, quanto educadores. Então, esse foi um pouquinho, uma breve introdução aí histórica e uma aplicação dentro de instituições do que é o movimento maker. Meu contato está aqui, se vocês sintam à vontade para mandar artigos, para conversar, para compartilhar. Se quiserem marcar um dia para acontecer, talvez, o encontro desse grupo aqui dentro do ambiente, acredito que as portas estarão sempre abertas e vai ser um prazer recebê-los. Muito obrigado, gente.